Muito bem, irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Abrindo nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, verso 17. Nessa noite eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas, muitos ministros não têm medo de falar sobre isso. Mas como diz o profeta, você tem que saber do que está falando. Amém. Se você não sabe o que está falando, então não entre no assunto. E eu não entro em nenhum assunto que eu não saiba do que estou falando. Eu tenho que saber primeiro do que estou falando para depois falar. Amém, irmãos? Porque o diabo vai te desafiar, diz o profeta. O profeta diz, nunca entre em assunto em que você não vai dar conta. Que você não saiba dominar, porque o diabo vai te desafiar. Então, eu jamais traria um assunto aqui na igreja se eu não pudesse ter o domínio sobre ele com a ajuda do Espírito Santo. Essa noite eu quero falar como diferenciar algo que era vindo do irmão Brana com o assim diz o Senhor vindo de Deus. Amém? Amém. Como diferenciar algo, 1 Reis, 2 Reis 4. Como diferenciar algo que era vindo do irmão Brana, dele mesmo, com assim diz o Senhor vindo de Deus. Esse assunto está dividido em partes. E nós vamos falar sobre a parte 1 nessa noite. 2 Reis 4, verso 17. Presta bem atenção. Aqui fala da Sunamita e o seu filho, na qual foi assim diz o Senhor. Presta atenção. O filho da Sunamita foi assim diz o Senhor. Só que houve uma coisa que Eliseu fez que não foi assim do Senhor. Vamos ver. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado. Está vendo? Foi assim do Senhor. Tal tempo determinado. Segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores na cega, colhendo. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Sentindo dor gemendo nos joelhos da mãe, morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu, morto. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais até ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Amém, irmãos? Falou para o marido. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Deus não tinha revelado nada para Eliseu. Amém, irmãos? Amém. O profeta disse, Deus não tinha mostrado nada para Eliseu de que o filho tinha morrido. Deus disse, Abraão disse, Deus não tinha revelado nada. Vai bem com teu filho? Ela disse, vai bem. Amém, irmãos? Amém. Chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou-a nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Ela chegou, o homem de Deus estava no Monte Carmelo, ela chegou nos pés de Eliseu. Geazi, que era o moço que cuidava do profeta, chegou para retirá-la imediatamente. Para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa,
porque a sua alma nela está triste de amargura. Isso ele pôde ver. E o Senhor me encobriu e não me revelou. Está vendo, irmãos? Não me revelou coisa alguma. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, ouvindo isso, ele ficou atordoado e disse: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Isso era Eliseu, não era o Senhor. Amém, irmãos? Isso aqui já era Eliseu, não era o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, Pai querido, e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para nos ensinar a Tua palavra. Ajuda-nos nesse instante, Pai. Confirma a Tua presença, confirma a Tua palavra e nos dê, Senhor Deus, graça para entender e não, Senhor Deus, atrapalhar nossa fé, não nos confundir, não arrazoar, mas dê-nos capacidade para compreender o que o Senhor tem dado a nós gratuitamente, pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não teria nenhuma dificuldade de chegar para qualquer pastor na mensagem e fazer-lhe uma pergunta. Uma só. Qual a diferença entre ter uma inspiração com o assim diz o Senhor? Há diferença? Há diferença em ter uma inspiração, ser inspirado a fazer uma coisa e mesmo assim não ser totalmente o assim diz o Senhor? Sim, tem. Se você observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que havia muitas pessoas, houve muitas pessoas que foram inspiradas a fazer certas coisas e, na verdade, não tinha nada do assim diz o Senhor nela. A construção da arca não foi inspiração de Noé. Quem entendeu, irmãos? Amém. Fazer o tabernáculo na terra, conforme Moisés viu no céu, não foi inspiração de Moisés. E se você observar, quando nós temos uma inspiração, ela tem que concordar com as Escrituras. Ela tem que concordar com o plano de Deus. Ela tem que concordar. Vamos dizer, quem foi que falou para Abel que tinha que ser sangue? Amém, irmãos? Aquilo foi uma inspiração, uma revelação. Deus lhe deu uma inspiração revelativa de acordo com a promessa. Quem disse para Jó que haveria uma ressurreição? Foi uma inspiração que ele teve quando olhou para a Bíblia, para a natureza. Quando ele olhou para a natureza, viu que na primavera havia uma ressurreição e viu que no inverno sempre havia uma morte. Ele observava isso. Havia uma morte no inverno e havia uma ressurreição na primavera. Vendo a árvore caindo, a flor voltando, as folhas voltando na primavera, ele viu que havia morte e vida depois de morte. Então foi quando ele teve uma inspiração.
E aquela inspiração concordava com o plano de Deus. Amém, irmãos? Mesmo não tendo assim, diz o Senhor. Era uma inspiração que concordava com o plano. Então, quando temos inspirações que concordam com as Escrituras, que concordam com a palavra, vai tudo bem. Amém, irmãos? Então, observe para você ver. Vamos pegar um paralelo. Caim. Caim foi inspirado por Deus, foi inspirado para poder oferecer um altar diferente do de Abel. Essa inspiração não foi de Deus. Ele achou que tudo bem, que Deus ia aceitar. Ele achou que estava tudo certo. Moisés, ele deu um toque, bateu na pedra. Aquilo não era Deus. Quem era, irmãos? A rocha ferida era Cristo. Mas o que ele fez de espontâneo, diz o profeta, não era. Deus disse, não era para você bater, era para você falar. Quem era, irmãos? Não era para você bater, era para você falar. Falar a rocha, e ela daria água. Mas você feriu a rocha. Mesmo que seja um tipo de Cristo lá na frente, sendo ferido, mas por causa disso, Moisés permitiu que os seus sentimentos, a flor da pele, batesse e ferisse a rocha. Sou eu, porventura, que darei água a vocês? Pá! Bateu na rocha. Deus não gostou disso. Deus olhou para ele, levou ele, falou com ele, olha, Moisés, por causa dessa atitude, você não entra na terra. Por causa dessa atitude, você não vai entrar. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, veja bem. Então, existem coisas que, às vezes, as pessoas não entendem. Agora, vejam bem. Jesus, o nosso Deus, ele fez coisas que não dependia do aval meu ou seu para avaliar na Bíblia. Mas Jesus teve uma inspiração de cuspir no barro e colocar no olho do rapaz. Ele é Deus, amém, irmãos? Ele é Deus, ele não precisa ter. Vocês estão entendendo o exemplo, irmão? Ele é Deus. Então você observa bem que quando Naamã estava com problema de lepra, e tinha que descer ao rio 7 vezes, Deus falou para Eliseu falar a ele, para descer lá. Não foi inspiração de Eliseu, foi Deus, assim diz o Senhor. Amém? Então, quando somos inspirados, e a nossa inspiração concorda com aquilo, então você tem algo diferente naquilo. Então, observe bem. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Como diferenciar o que era vindo do irmão Branham com a assim do Senhor vindo diretamente de Deus? Como diferenciar algo que era vindo do irmão Branham? É como você pegar Paulo. Você pega Paulo e Paulo entrava em determinado assunto e dizia, olha, agora sou eu, não o Senhor. Amém, irmãos? Agora é eu, entende que é eu falando, não o Senhor. E depois ele voltar, agora é o Senhor, não eu. Estão entendendo, irmãos? Agora, mesmo sendo ele, aquela inspiração não chocava com a Bíblia. Porém, não era regra de fé. Isso não quer dizer que se alguém tem uma inspiração para fazer uma coisa, não quer dizer que aquilo possa virar uma doutrina e virar uma regra de fé. Quer ver? Quando o irmão Branham estava voltando do Arizona, depois de receber a revelação, a comissão dos 7 anjos para revelar os 7 selos,
Ele chegou no tabernáculo e viu e ficou maravilhado com a estrutura nova, com a reforma. Mas vocês fizeram do jeito que eu queria. E quando entrou lá dentro, viu 2 cruzes com 2 imagens fundidas na frente. Aí ele falou assim, de uma certa forma, de uma certa maneira, os pessoal que trabalhou aqui dentro foi inspirado a fazer isso. Foi inspirado a fazer isso. Porém, essa inspiração que eles tiveram não pode virar doutrina e nem regra de fé. Quem entendeu, irmãos? Não pode virar doutrina e nem regra de fé. Não pode. Então, o fato deles terem essa inspiração não quer dizer que eu tenho que seguir aqui na igreja como norma, como regra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, vejam bem, é aí que muitas pessoas não entendem. Não entendem. Creio que homens e mulheres que sejam espirituais entenderão essa matéria, esse assunto, sem causar nenhum espanto ou se acharem escandalizados, pois se assim for, mostrarão a medida de sua capacidade discernidora nessa mensagem e pouca afinidade espiritual. Nós temos que chegar num ponto de nós não sermos espiritualistas, mas sermos espirituais. Amém, irmãos? Porque inspiração você pode ter até mesmo lá na sua cozinha fazendo almoço. Inspirado a fazer um hino. Inspirado a fazer alguma coisa. E a inspiração, ela vem de momento, no momento. A inspiração não fica bolando. A inspiração não é isso. Inspiração não é uma coisa que fica bolando. Inspiração vem. Amém, irmãos? Vem de uma hora para outra. Inspiração não fica planejando. Inspiração vem na hora. Eu fui inspirado. Teve um dia que um pastor estava pregando na mensagem. E ele pregando ali, depois do coro divino, ele foi inspirado a fazer isso com a mão e os irmãos passaram debaixo da mão. E foram pessoas curadas. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa? Estão entendendo, irmão? Eu não tenho que fazer a mesma coisa. Foi inspiração de momento dele. Uma inspiração que vem na hora. Vem no momento. Às vezes uma pessoa na sua casa está doente, está com um problema, e às vezes você é inspirado naquele momento a fazer uma coisa que Deus te deu naquele momento de inspiração para fazer. E você vai e faz. Estão entendendo? Mesmo assim, você como cristão tem que entender se essa inspiração combina com a sua experiência cristã. Estão entendendo, irmãos? Porque não é toda a voz que vem do seu ouvido, não é toda que é de Deus. Não é toda a voz que sussurra em seus ouvidos que é Deus. Há uma voz nesses últimos dias. Amém, irmãos? Há uma única voz. E aí você tem que ter discernimento para compreender ela. Então observe bem. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8 ao 12, o profeta Paulo diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Veja bem, isso é Deus ou é Paulo falando? O que você pode falar para mim? Paulo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Amém, irmãos? Digo eu, não o Senhor.
Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Digo eu, não o Senhor. Temos que entender que houve na Bíblia situações que, sem o assim diz o Senhor, vários profetas, no melhor do seu entendimento, fez algo de sua própria maneira, pelas quais Deus não os revogou, mas que não era o assim diz o Senhor. E, no entanto, houve homens que foram inspirados a fazer e Deus deixou. Por exemplo, vamos observar aqui. Quando Davi estava vindo com seus soldados lá das matas, querendo reconquistar Jerusalém novamente, que tinha sido perdida através de uma conspiração dentro da própria casa, seu filho Absalão, Davi teve que correr, Davi teve que fugir do seu próprio filho. Seu próprio filho ofereceu dinheiro, ofereceu recompensa à cabeça de seu pai. Davi teve que correr. Mas Davi representava Cristo em vários aspectos. Amém, irmãos? Tanto no reinado, como no Espírito de Cristo, um homem segundo o coração de Deus. Davi representava Cristo em vários aspectos. E quando ele foi para as montanhas, e como ele tinha um quinhão de rei sobre ele, a unção, aqueles homens que estavam lá em cima, que tinham sido fugidos também na época do seu reinado, se apegou a Davi. Se apegou a Davi. É tanto que tinha lá em cima nas montanhas inimigos ferrenhos de Davi, inimigos mesmo, do governo, que foram banidos por causa de Davi. E Davi encontrou coisa lá em cima. Mas porque ele era rei e sabia se portar e sabia como reinar, eles então olharam que aquilo seria bom para eles ter para eles uma pessoa, um rei para poder guiá-los. Amém, irmãos? Amém. Para voltar triunfantemente e conquistar Jerusalém outra vez. Amém, irmãos? E Davi lá em cima com esses homens por várias e várias vezes olhou Jerusalém do alto, chorando. 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 Mas foi Davi que fez, porque tinha as linhas inimigas, e Davi lá em cima estava lá. Davi tinha homens tão fiéis a ele, acho que tinha 2 soldados, que Davi falou assim, eu queria beber tanto aquela água fresca. Foi Davi, foi? Eu queria tanto beber daquela água fresca, mas olha o tanto de soldado que tem na frente aí. Olha o tanto de guardião que tem aí. Os homens eram tão leais a Davi, guerreiros, homens de batalha, diz, pois o desejo do Senhor é uma ordem para nós. O Senhor está com vontade de beber aquela água fresca? Pois nós vamos buscar. E o profeta disse que eles foram com um galão de água, e um foi nas costas do outro, lutando, pá, pá, e mata um, e mata o outro, e pá, 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 e mata um, e vai matando, lutando, e o balde aqui na mão, e vai lá e pega a água, e vem de novo matando todo mundo, segurando a água, voltando aqui, e voltando uns com arranhão, outros com corte, mas chegou para dar para o rei. Amém, irmãos? Chegou para dar, aqui está, meu Senhor, beba da água fresca que o Senhor quer. Davi pegou aquele balde, jogou no chão, derramou no chão. Não vou beber isso. Não vou beber isso. Tiveram que derramar sangue para isso. Aquilo diz Mombana, ele foi inspirado a fazer aquilo porque era uma oferta do Senhor. Amém, irmãos? Era uma oferta. E aí Davi desce depois triunfantemente vai lá, volta para Jerusalém, a comida acaba no caminho, acaba tudo o mantimento, e o templo está ali. E Davi sabe, eu sei que lá tem comida, eu sei que lá tem pão. Ele foi inspirado a entrar lá dentro e comer dos pães com os soldados. Eu digo uma coisa, o que Deus fez? Boaz tocou na ponta do templo e foi morto na hora, pegou lepra na hora. E Davi com os pecadores lá comendo, e Deus não fez nada. Aquilo foi inspiração, amém, irmão? Então tem que entender as coisas, tem que captar as coisas. Os irmãos estão entendendo? Tem que captar as coisas. Tem que ter uma certa captação disso aqui. Né? Eu vejo certas pessoas, cristãos, dizendo, eu fui inspirado a fazer isso. Combinando com toda a Bíblia. Nada combinando com as Escrituras. Eu fui inspirado a fazer aquilo outro. Não combina nada com a Bíblia.
Mesmo sendo inspiração, tem que combinar com as Escrituras. Amém, irmãos? Tem que combinar. Então, observe bem que vários profetas, no melhor do seu entendimento, fez algo de sua própria maneira pelas quais Deus não os revogou. Não os revogou. Mas que não é o assílio do Senhor. E muitas vezes, não sendo o assílio do Senhor, quer dizer, em absoluto, ordem divina, para obediência. Exemplos. Carta de desquite. Vamos lá. O Senhor Jesus mesmo disse que esta conduta foi Moisés que a deu. Jesus mesmo disse. Foi Moisés que a deu. Agora eu pergunto, se a Bíblia diz que a mulher não poderia deixar o homem, e naquele momento Moisés está permitindo, aquilo era Deus ou foi Moisés? Não foi Deus. Jesus vai mostrar que não foi. Jesus vai mostrar que não foi. Moisés estava muito impaciente. E olha que o profeta disse que ele era o homem mais manso da terra. Mas muita gente incrédula, e só reunião, e reunião particular, e reunião no escritório, só para fazer coisa que não podia fazer. Moisés, num momento, disse, quer ver? O Senhor Jesus mesmo disse que essa conduta foi Moisés que a deu, por causa dos inúmeros enfrentamentos com homens que por algumas coisas deixavam suas esposas. E assim procuraram outras para se casarem. E Jesus disse que Moisés permitiu essa tal carta por causa da incredulidade. Agora eu pergunto, será que Moisés deu essa carta por causa de muitas pessoas incrédulas? Será que não havia justo também ali meio, irmãos? Não havia justo no meio deles? Havia, amém, irmãos? Os justos não ia lá para poder pedir isso. Os justos não iam lá para poder querer fazer isso. Era só os incrédulos. Era só os incrédulos que foi lá. Josué não foi lá para pedir. Caleb não foi lá para pedir. Outros não foram. Foi só os incrédulos, uma massa crítica. Quem está entendendo, irmão? Moisés permitiu essa tal carta por causa da incredulidade deles e não com base na lei. E não com base na lei. Aí você vai ver lá a lei do divórcio e você vai ver lá por que tinha que deixar. E eles queriam deixar por qualquer coisa. Os irmãos, né? A lei estava lá, tinha a lei. Mas mesmo com a lei eles queriam fazer. Mateus 19, versículo 8. Disse-lhes ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu. Moisés permitiu. Amém, irmão? Moisés permitiu. Agora, Moisés não estava na condição de Deus para permitir. Quem entendeu, irmãos? Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Amém, irmãos? E o princípio quem manda é Deus. Amém? Mas no princípio não era assim. Então o que acontece? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, lhes permitiu. E eu tenho certeza que essas pessoas que Moisés permitiu que desse, foram elas que não entraram. Porque a incredulidade não entra na terra prometida. Amém, irmãos? A incredulidade não entra. Não entra mesmo. A Bíblia diz que não entraram por causa da incredulidade. Hebreus 4. E Moisés deu carta por causa da incredulidade e dureza dos seus corações. Então essas pessoas aqui, que ficou em cima do profeta, passa por cima de Deus, Moisés. Passa por cima da palavra, Moisés. O tempo todo. Não tem problema, Moisés. Deus vai deixar passar, Moisés.
E Moisés foi emparedado todas as vezes. Emparedado, emparedado, emparedado. Aí Moisés, por causa da dureza do coração, agora Moisés sabia que alguns deles não iam entrar na terra. Amém, irmãos? Amém. Moisés sabia. Moisés sabia que alguns não iam entrar. Moisés era um profeta. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que ele deu. E em nossa era, muitos na mensagem não conseguem dividir, separar um sentimento próprio que partiu do profeta e assim, por conta própria, se conduzir a dar um conselho, ou uma opinião, ou uma vontade e desejo. E assim, muitos crentes da mensagem, por saber que o irmão Branham era um profeta, têm medo de não acompanhar. Porque é profeta. Pois assim estariam pensando em estar desagradando ou desobedecendo a Deus. Os irmãos, estão entendendo? Estaria pensando em desagradar a Deus. Um profeta vem e recebe o assídio do Senhor de Deus. Pum. O outro vem na Bíblia e fala, não, mas Deus me disse assim. Vai e toma conselho com o outro, segundo. O que aconteceu? Deu a voz do segundo. E não era para fazer aquilo. Os irmãos entendem, irmãos? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, observe bem que muitas pessoas têm, em nossa era, muitos na mensagem não conseguem dividir, separar um sentimento próprio que partiu do profeta e assim, por conta própria, se conduzir a dar um conselho ou uma opinião ou uma vontade e desejo. E assim, muitos crentes da mensagem, por saber que o Branham seja um profeta, têm medo de dar ou não, de não acompanhar, pois assim estariam pensando em estar desagradando ou desobedecendo a Deus. A Deus. Então, se você pegar tudo que o irmão Branham fazia e gerar como doutrina, você tem que entender que aquilo é um bom conselho. Amém, irmãos? Amém. Você tem que entender que aquilo é um bom conselho. E bons conselhos, bons exemplos, é bom seguir. Correto, irmão? Bons conselhos, bons exemplos, é bom seguir. É bom fazer. Então, eu quero que vocês prestem atenção que, às vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, perguntas e respostas número 4, parágrafo 163. Olha o que o irmão Branham vai dizer. Agora, não creio, é ele falando, para ele. Não creio em matrimônios misturados. Eu não creio que um branco deveria se casar com uma mulher preta, negra. Isso era o profeta ou era Deus? Hã? Isso não era Deus. Isso era um conselho que o profeta estava dando por causa dos filhos que viriam. Amém, irmãos? Para não ter bullying, como hoje é chamado. Para não ter problema de perseguição. Aquilo era o profeta falando. Porque se fosse uma regra de fé, Moisés fez errado. Casando com a negra. A etíope. Não é o nome dela? Esqueci o nome dela. A esposa de Moisés. Então, Moisés casou com a negra. Da Etiópia, né? Casou com ela. Então, o Branham estava dando um conselho, porque o país, os Estados Unidos, era um país racista. Estava tendo um movimento grande lá dentro, querendo os negros, querendo seu espaço. Entre os brancos, até hoje tem. Então, o profeta diz, eu não creio que matrimônio misturados, eu creio que um branco não deveria se casar com uma mulher de cor. Ou uma mulher de cor casar com um branco. Isso era o profeta, isso não era Deus. Ou uma amarela com uma de cor, ou um branco, ou... Creio que as raças de pessoas morenas, negras, brancas, são como um jardim florido de Deus. E não creio que devem se cruzar. Creio que essa é a forma que Deus os fez, que Deus fez a forma que devem se renascer. Agora eu pergunto. Observação. Essa forma do irmão Branham ver tal relacionamento
é algo vindo como assim diz o Senhor? Ele não diz assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Ele não disse assim o Senhor, ou era apenas um sentimento dele, como uma forma de opinião, e, no entanto, ministros da mensagem adotam isso como regra e doutrina. Aí uma irmã de cor desenvolve uma paixão, um amor com o irmão de branco, e o irmão de branco é a mesma coisa. Não, vocês não podem casar não, porque o profeta disse que não é bom que preto casa com branco. Pelo amor de Deus. Aí toma como regra, como doutrina. Isso não é doutrina. Amém, irmão? Isso não é doutrina. Isso era um sentimento que ele tinha. Uma opinião própria. Qual foi a base da Bíblia que ele colocou aqui? Qual foi? Ele mostrou a base bíblica? Não mostrou. Que é a opinião própria do irmão Branham. Um sentimento dele. Para que os filhos não pudessem sofrer. Não tivesse esses olhos cruzados na mão, branco, preto, branco. Vocês vão entendendo? Agora, eu conheço muitos homens pretos casados com mulheres brancas e brancas com pretos. Desenvolve um amor. Amém, irmãos? Agora, eu pergunto, o amor tem cor? Tem? O sentimento tem cor? O amor tem cor? Então as pessoas pegam isso aqui, aí falam assim, mas pastor, foi no branco e disse, respeitamos. Claro que eu respeito. Isso aqui é um conselho do profeta. É um homem de Deus, amém, irmão? Mas ele não colocou Bíblia e nem diz assim do Senhor. É uma coisa vinda dele próprio. Amém, irmãos? Essa forma do irmão Branham ver tal relacionamento é algo vindo como assim do Senhor ou apenas um sentimento dele, como uma forma de opinião, e no entanto ministros da mensagem adotam isso como regra e doutrina, pois o amor e sentimento um pelo outro não tem cor e nem tem cheiro. Seria melhor, então vamos, por exemplo, quando um homem de 60 anos se apaixona com uma moça de 25, Aí nós adotamos um monte de coisa. Dinheiro, carrão, alguma coisa. Alguma coisa é. E se for amor mesmo? Como é que fica, irmão? E se for amor, como é que fica? Como é que vai ficar esse julgamento? E que tal você pegar Maria com 16 anos e José com quase 40? O que você ia falar? Será que o interesse de José era porque ela era virgem? Porque ela era virgem? Porque ficou viúva, agora porque vai pegar uma mocinha virgem? Não, era amor. Amém, irmãos? Quer ver? Tem crente na mensagem que não possui nem gatos em casa, só porque o profeta não gostava. Como regra de fé. O profeta não gostava de gato. Aqui em casa nós não gostamos de gato. Isso é doutrina ou é uma coisa de profeta? É coisa dele, irmão. Ele vai e mostra na mensagem. Ele vai e diz na mensagem. Ouvi, mas agora eu vejo. Parágrafo 14. Ele diz, agora, qualquer pessoa pode ter qualquer animal de estimação em sua casa. Porém, eu realmente não gosto de gatos de jeito nenhum. Ah, não, esse é o sentimento de Deus. Porque Deus é do profeta. Também não vou ter gato em casa nem não. Eu não vou ter gato em casa, não. Porque o profeta disse que não gosta de gato, então eu também não gosto. Gente. Isso é coisa. Cereja no bolo. Cereja no bolo. Isso é coisa do profeta. Isso não tem nada a ver com a síndrome do Senhor. Os irmãos entenderam, irmãos? Eu não lavo o carro no domingo, de jeito nenhum. Isso é doutrina? É doutrina? Não é doutrina. Isso não é regra. Isso não é doutrina. Ele aconselha que não fazer isso no dia de domingo, que é o dia de ressurreição. É um dia separado para o Senhor. Amém, irmãos? Mas não é assim, diz o Senhor. Não é regra de fé. Compreende, irmãos? Quer ver outra coisa? Vejam bem, prestem bem atenção. Moisés, por causa da dureza do seu coração,
deu carro de skate. Alguém chega para a irmã Brana e diz, irmã Brana, uma mulher, podemos pintar nossos cabelos? O profeta diz, eita. O profeta falou assim, olha, e nós que viemos da denominação, né, irmão Alfredo? Lá da Deus, pintura só de motorista de carro, só de carro ou de parede. Isso não aceitava. Aí o profeta disse, sim, pode. Eu, quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu vi uma mensagem, quando eu vi uma mensagem pela primeira vez, aí o profeta vai e explica. Só que ele tem que continuar lendo, né? Tem que continuar lendo. Sim, irmão, não tem problema. Desde que seja a mesma cor do cabelo. Mesmo que seja a mesma tintura do mesmo cabelo. Não tem escritura para você não pintar. Não tem escritura que você não possa pintar. Mas desde que seja a cor natural do seu cabelo. Amém, irmãos? Mas aí tem irmãs que o cabelo dela coloca um foguinho aqui, começa a colocar um foguinho aqui, começa a colocar um mel derramado aqui, assim. Isso já é carnaval. Isso já está fora de padrão. Os irmãos entendendo? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Entendeu? O profeta não estava tendo assim, diz o Senhor de agora. Era um conselho prático. Desde que não seja de outra cor, mas seja o mesmo cabelo. Compreendeu agora, irmãos? Então o profeta não gostava de gato, e também não gosto. Coitado dos gatinhos. Então também não vou ter gato. O profeta não gosta, o profeta é o homem de Deus. É assim, Senhor? Não. Quer ver? O profeta disse que foi uma inspiração, que eu já falei aqui, que aqueles irmãos tiveram na reforma do tabernáculo. Um dia, eu até pensei assim, olha, irmãos, já leu essas mensagens todinhas dos selos, já leu o selo, já leu tudo, e viu lá na mensagem, lá, Deus e simplicidade sobre o crucifixo e mais. Se um dia, eu falei assim, até hoje, graças a Deus, até hoje, nenhum irmão chegou bem, pastor, por que o senhor não coloca o crucifixo com imagem também? Porque o tabernáculo não tem. Então tá bom, então não vou colocar só crucifixo, não. Vamos colocar um sino também em cima, badalar o sino, amém, irmãos? Na hora que o pessoal cuida aqui, viu, irmãos? Irmão Paulo, vamos colocar um sino aqui, tá? Pum, 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 na hora que o pessoal cuida. Aí os vizinhos vão arregar o sino. Tem o sino lá ou não tem da Brana? Não é regra, não é doutrina. Amém? Foi inspirado. O profeta mesmo, ele não lavava o carro no domingo. Isso era algo de sua própria experiência. Vale copiar? Sim, mas não era assim, diz o Senhor. Correto, irmãos? Outra coisa aqui, quer ver? O profeta fala assim, tem muita gente que se embaraça nisso, sabia disso? Tem muita gente que se embaraça nisso. Acho que na mensagem já faz apresentando no ministério, o profeta fala assim, ó, eu nunca terei uma televisão dentro de minha casa. Deus me disse para nunca ter uma. Agora eu pergunto, Deus estava falando para o Umbanda ou estava falando para nós? Estava falando para ele ou para nós? Deus me disse para nunca ter uma na minha casa. Deus me disse para nunca ter uma na minha casa. Está escrito assim na mensagem. Correto, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, quero que vocês prestem atenção nisso. Então, o profeta colocou, presta atenção, o profeta colocou uma pintura de Hoffman. Cadê? Tem ali, irmão? Aqui. Não tem não, né? Não. Pintura de Hoffman, mas é essa aqui. É a mesma pintura que tem quase igual essa aqui dos 7 anos que fizeram lá no Arizona. A pintura de Hoffman, o rosto de Jesus Cristo. Mamãe estava na Alemanha, lá com uma caravana de pastores, e eles foram visitar um salão de exposição de pinturas, de artes modernas.
E ali estavam vários artistas expondo os seus trabalhos. Um saguão grande. E o irmão Branham passa na ala das pinturas religiosas e encontra o rosto de Jesus Cristo pintado por Hoffman. Ele para assim, dá uma olhada, olha assim, olha bem, olha, diz, esse homem foi inspirado. Amém, irmãos? Agora tinha vários rostos de Jesus Cristo. E por que no outro não foi? Tinha vários rostos. Tinha vários rostos. E por que os outros não foi? O profeta disse, esse foi. Esse homem foi inspirado. Hoffman. Um incrédulo. Um incrédulo alemão. Esse homem foi inspirado a desenhar esse desenho. Porque de todos que eu vi aqui, esse é o único que aproxima da visão que eu tenho dele. Amém, irmão? E o irmão Branham viu Jesus 3 vezes. Em toda a sua vida. 3 vezes. Ele viu Jesus. Então observe. Ele disse, esse homem foi inspirado. Esse homem foi inspirado. Então o que o profeta disse? Foi lá, os irmãos viu que ele gostou, comprou para ele. Ele vai e leva para sua casa. Chega lá em Jeffersonville, na sua casa, coloca bem na sala. Pá! Coloca na sala. E toda vez que ele ia viajar, aquele lá. Toda vez que ele ia viajar, pegava a esposa, os filhinhos na mão, ia para a frente do quadro, com as mãos dadas, e ia orar com a família. Isso é assim do Senhor? É doutrina? Vai virar doutrina, irmão? E aí, como é que fica? O irmão Branham fez, eu vou fazer também. Você foi inspirado a fazer isso? Você está sendo inspirado a fazer isso? Não está. Então você vai praticar isso e vai trazer vergonha para outras pessoas. Inclinando. Porque ele foi inspirado a fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Ele foi inspirado. Amém. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Está na mensagem. O que você vai fazer com isso? A Sara conta, a Rebeca conta no testemunho. E aí, o que você vai fazer com isso? O profeta chegava e lá e me mostra um dia que ele subiu no púlpito e ensinou que tinha que fazer isso. Me mostra qual mensagem. Ele ensina que nós temos que fazer isso também. Não é doutrina, não é regra. Amém, irmãos? Ali era ele, não assim diz o Senhor. Amém, irmão? Uma inspiração que ele teve. Matias, em Jerusalém. Aquilo foi, nem inspiração foi. Foi não, aquilo foi lançar sorte. Nem inspiração foi. Nem inspiração foi. Sabe o que fizeram? Eles pegaram 2 homens íntegros, homens bons, homens que está tudo bem. Tudo normal, cristão, vida vivida e tudo. Pegaram 2 homens íntegros ali, que tinham mais proximidade dos discípulos e tal, que conhecia eles e pegou ali. E começou a fazer o seguinte, vamos jogar aqui, vamos jogar o dado. Se cair 7 para eles, se cair 7 para eles. Ou estou colocando uma comparação, precisa entender. Lançando sortes para ver quem seria aquele que ocuparia o lugar de Judas. Nem inspiração foi. Nem inspiração era. Os irmãos entenderam, irmão? Nem inspiração era. Por que hoje aí as igrejas estão cantando esses hinos evangélicos que não balançam nem um pouquinho sua alma? Não faz você se emocionar, não faz você chorar. Hinos sem inspiração. Músicas sem inspiração. Estão entendendo, irmãos? Verdade. Sem inspiração nenhuma. Não tem inspiração, não tem vida de consagração, não tem nada. Não é aqueles antigos pentecostais que, diz o profeta, eles iam para as florestas, iam para as árvores, em tempo de perseguição, e lá e faziam um hino inspirado. Amém, irmãos? E quando tocava, irmão, no tempo de Lutero era só cantar Castelo Forte, todo mundo começava a chorar. Amém, irmão? Porque foi feito no tempo de perseguição. Ele estava preso lá em cima, lá no castelo do rei, escondido pelo rei, porque Roma queria pegar ele para matar. Ele ficou 5 anos
traduzindo a Bíblia para nós, amém, irmão? E todo mundo pensando que ele estava morto. E ele estava fazendo um trabalho para nós, amém? Mas de vez em quando ele cansava de escrever. Ele ia escrever um hino, ele escreveu Castelo Forte, amém, irmão? Aí ele pegou o Castelo de Oxford, na qual ele estava, que o rei, esqueci, rei Ricardo, que deu para ele. Ele pegou o castelo então pegou o natural, inspiração. Amém, irmãos? Inspiração, Castelo Forte. Ele quis dizer o seguinte: eu não estou protegido aqui nesse castelo, não. Esse castelo que me está protegendo é o rei Ricardo, é o homem. Mas Castelo Forte é o nosso Deus. Amém, irmão? Isso é inspiração. Glória a Deus. E quando isso era cantado no meio do povo, aquilo fazia o povo chorar, pular, alegria. Porque é inspiração. Hoje, a maioria dessas músicas evangélicas são músicas, repertório, sem inspiração nenhuma. Letra fabricada até em mesa de bar bebendo. Meu Deus. Os irmãos entendendo, irmãos? Inspiração. Olha aqui. Devemos salientar uma coisa importantíssima, que quando algo era tido como uma forma absoluta, vindo do profeta, e que esse algo poderia resultar numa doutrina. Olha aqui, irmão, presta atenção nisso aqui. Devemos salientar uma coisa importantíssima, que quando algo era tido como uma forma absoluta, vindo do profeta, e que esse algo poderia resultar numa doutrina, Deus vinha e intervinha. Amém, irmãos? Amém. Deus vinha e intervinha. Isso era feito porque doutrina errada e ensinada, não sendo assírio do Senhor, manda todos para o buraco. É verdade. Você pode observar que quando o profeta tinha um pensamento sobre alguma coisa que pudesse virar doutrina, Deus disse: não é assim. Amém, irmão? Quer ver? Vou dar exemplo. Mensagem Cisterna Roto. Eles estavam discutindo entre eles sobre a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Se Deus não entra, ia ser ensinado. A evidência do Espírito Santo é amor, é amor, é amor. Ia ser ensinado, se Deus não entra dizendo. Os irmãos leram, irmãos? Porque ali era da cabeça de Levi e da cabeça de William Branham. Um disse: amor tá bom. Se tu não amor, tá bom. Paulo disse que tu não amor. Combinou. Mas era... Não é assim, não. Olha aqui. O fato sobre a evidência de ser batizado com o Espírito Santo, quando o irmão Branham estava discutindo isso com o doutor Livale, Deus teve que entrar, intervir no meio dos dois, senão viraria uma doutrina, e isso estaria errado com assim diz o Senhor que já está na palavra. Amém, irmão? Cisternas rotas, parágrafo 67. Eu disse: a evidência mais perfeita que posso pensar é amor. E então nós continuamos a falar sobre esse assunto. E eu pensei, eu pensei. Aquilo soou muito bem. Eu gostei disso. Então eu apenas me mantive naquilo. Me mantive. Se um homem tiver amor, foi o que eu pensei. Mas um dia, o Senhor veio e me corrigiu. Amém, irmão? Tá vendo? Veio e me corrigiu. Quando é algo que pode virar doutrina e jogar todo mundo lá abaixo, aí Deus vem e corrige. Amém, irmão? Aí vem e corrige. Deus não corrigiu ele a ficar na sala, a ficar orando em frente ao quadro. Deus não corrigiu porque ele estava diante de uma pintura que foi inspirada. Amém, irmãos? Não corrigiu. Não corrigiu. Eu pergunto uma coisa para vocês ali. Na hora que Josué estava lá, mais Caleb, vendo o búzios, nós vamos chegar lá no arraial. Olha, sinceramente, Moisés está maluco. Ele trouxe nós para morrer como gafanhoto. Ele trouxe nós aqui para morrer com esses homens gigantes, vai estraçalhar nossas esposas, nossos filhos. E Josué e Caleb lá,
Amanhã é o dia de voltar, 40 dias. Mas Moisés falou para eles trazer alguma coisa? Amém? Amém, irmão? Moisés falou para eles trazer alguma coisa, irmão? Mandou? Não. Aquilo foi inspiração, amém, irmão? Veio no ato, no momento. Vamos descer lá embaixo agora? Vamos descer lá embaixo, porque esses homens vão fermentar o arraial. Nós já tivemos problema demais nos 40 anos. E para tirar esse cara de uva, sem fazer barulho, sem chamar a atenção dos gigantes e tudo mais. E no campo deles, porque foi que plantou, o gigante que plantou. E não sei o que, foi lá e arrancar aquele cacho tudo, arrumar o varal, tudo para trazer aquilo. Aquilo foi uma inspiração. Amém, irmão? Foi uma inspiração. A inspiração trouxe aquilo. Amém, irmão? Foi uma inspiração. Foi uma inspiração. E Deus estava naquilo. Amém? Então as pessoas têm que entender essas coisas. Tem que compreender. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Tem que compreender isso, senão as pessoas não entendem. Não entendem. Agora eu pergunto para você, uma mulher afastada da igreja, afastada dos cultos, presta atenção, olha para mim. Uma mulher afastada dos cultos, afastada da igreja, ela foi para o subúrbio, foi vender seu corpo para ganhar um dinheirinho. Depois de ter sido uma noite ruim, naquela noite não ficou com muitos homens, mas a outra noite foi boa, encheu o bolso de dinheiro. Mas passou diretamente na rua, onde estava fariseu dando uma festinha, e viu Jesus lá no cantinho com os pés sujos. Os irmãos dela, irmãos, o que ela fez? O que ela fez? Diz que eu estou vendo o meu Senhor ali. Amém, irmãos? Eu fiquei sabendo que uma colega minha do meu trabalho, foi perdoado todos os seus pecados e está livre desse espírito, dessa angústia que eu estou vivendo nela também, e está acompanhando ele. Eu fiquei sabendo que ela teve uma vida mudada, é o que eu quero. E ele está ali, não está recebendo a devida atenção. E como que ela soube que ele ia morrer? E como soube que ela ia morrer? Que ela ia morrer? Ela foi lá e comprou o melhor perfume. Amém, irmão? Sim, ela comprou um perfume e jogou em cima da cabeça dele. Assim, isso aqui ela está fazendo por causa da minha morte. Amém, irmão? Ela foi inspirada! Que foi de momento. Inspiração. E Deus estava naquilo. Outra pessoa vindo e colocando. Ela fez? Deixa eu colocar também. Está errado, era só ela. Amém, irmão? Os irmãos, entendendo? O pastor lá tem uma inspiração de fazer uma coisa. Deixa eu fazer também. Não, eu estou copiando. Não é assim. Não é para virar regra, não é para virar doutrina. Os irmãos estão compreendendo? Então as pessoas não sabem. Então, observe para vocês verem. Aí Deus me corrigiu, Ele veio e me corrigiu. Nem falar em línguas e nem amor. A evidência do Espírito Santo é para aqueles que podiam receber a palavra no seu dia e no seu coração. Amém, irmão? Agora, se Deus não entra, e aí? E se Deus não entra no dia de Atos 19? E fica com a evidência de João. E fica com a doutrina de João o tempo todo. Se Deus não entra. Amém, irmão? Em que foi batizado? Eu batizo de João. Isso não é para continuar, não. Deus tem que entrar em cena e consertar. Amém, irmão? Aleluia. Inspiração é uma coisa de momento. Doutrina é perpétua. Quem entendeu, irmãos? Doutrina é perpétua. E a outra era o pensamento do profeta em que ele teve depois de ter pregado os selos olha só. O profeta de Umbanda pregou os selos, abriu os selos, pregou os selos. Depois ele insistia em pregar as 7 traças e os 7 trovões. Um dia eu quero ter um lugar, eu quero alugar uma tenda e eu quero pregar as 7 traças, os 7 trovões e as trombetas.
Aí depois Deus vem no outro dia e diz, você já pregou isso no selo, está revelado, amém? Era ele desejando ele, mas já tinha sido pregado nos selos. Os irmãos, estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Irmão Branham tinha um desejo, uma vontade de Israel pregar. Uma vontade, um desejo de Israel. Aí arrumou o capitão Al-Ferrari, 1 milhão de bíblias ali, dinheiro investido, 1 milhão de bíblias. E o profeta pega avião, e pega outro avião. E os homens vão na frente, e arruma lugar, o Coliseu, e arruma tudo. Já gastou centenas de dólares já nesses anos. 1 milhão de bíblias. E aí o profeta, e os homens que vai na frente, já gastou com tudo, já gastou com o hotel, já gastou com o aeroporto, já gastou com tudo. E o profeta pega o avião na América, desce na África, depois desce no Cairo. E quando chega no Cairo, que é no Egito, próximo para pegar o próximo impacto para Israel, Deus diz, volta para trás. Quem te inspirou isso? Foi os homens que me chamou. Foi? Eu te fui dar ouvido aos pregadores. Não estava. Eles falaram, eles falaram. Não, irmão Branham, se o senhor chegar lá na Palestina, em Israel, com esse dom, eles creem profetas, vão te receber. Irmão Branham, é mesmo, glória a Deus, aleluia. Chega no Cairo e Deus diz, volta para trás, rapaz. E agora, como é que eu... Tudo gastou. E o profeta disse, irmãos, que quando ele falou para o gerente, para o responsável de toda aquela campanha, que voltaria para os Estados Unidos, eles não entenderam, irmão. Tiveram aquilo como uma afronta. E o profeta ficou mal. Ele ficou mal na visão dos pastores, ficou mal na associação. Não ficou bem visto, não. E Deus disse, volta para trás agora, rapaz. Volta para trás. Não é tempo de eles receber a mensagem, não. Você é enviado aos gentios. Você é aos gentios. Amém, irmão? Eles terão seus profetas, mas você não. Você é um gentio. Você é um profeta gentio. Não é a hora deles ainda, não. Volta para trás. Voltou, como diz o nome no ditado, pianinho. Mas e aí? E 1 milhão de bíblias? Quantos mil dólares? Foi muitos milhões que foi gastado naquela campanha, irmãos. Muitos. Mas o quê? Atendendo o sentimento do povo. Atendendo o sentimento dos ministros. Da associação ministerial. Não tinha assim do Senhor e nem inspiração. Nem inspiração e nem assim diz o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Nem inspiração e nem assim diz o Senhor. Você pega, por exemplo, aquela mulher. Todo mundo que está com fluxo de sangue deixa tocar. Não. Foi inspiração que ela teve. Foi uma inspiração de momento. Todo mundo toca em Jesus, todo mundo toca em Jesus, todo mundo toca em Jesus, todo mundo toca em Jesus. E ela teve uma inspiração. Sabendo quem eu sou e sabendo o problema que eu sei que ela é Deus. Conhece tudo. Pelo menos se eu tocar na sua orla do seu veste, serei curada. Amém, irmãos? Foi uma inspiração, é uma fé, uma inspiração. Não é que todas as mulheres que estavam com o mesmo problema, de fazer a mesma coisa também, vão ser curadas. Não. Não é assim, não. Não é assim, não. Então, era um desejo de irmão Branham ter uma grande tenda para obter algumas reuniões. Era, mas, no entanto, não foi possível. Sua morte impossibilitou. Era desejo dele. Ele queria ter algumas tendas, fazer algumas reuniões, mas a morte impossibilitou. Era desejo dele. Não era assim, diz o Senhor. Era desejo. Era um desejo do profeta fazer mais uma viagem em todo o mundo, de pregar mais uma mensagem. Era um desejo. E o povo da ressurreição, não, isso é que tem que cumprir. Não, isso era só um desejo, gente. Aí vem o povo do retorno da ressurreição, não, é assim, diz o Senhor. Não. Era um desejo que ele tinha. A morte interrompeu. Vê? Era mais a morte pôs fim no desejo. E, no entanto, depois que os selos, que foi a grande promessa cumprida de Deus, antes da vinda do Senhor, não importaria que desejo o profeta tivesse. E com desejo de fazer, pois, a morte pôs fim a esses desejos. Ao menos a profecia de Apocalipse 10 já foi cumprida. Amém, irmãos?
Muitos crentes nesse mundo que creem na mensagem tomaram os sentimentos, opiniões, condutas e desejos do profeta e as fantasiaram e as tornaram em doutrinas e credos e ismos. Muitas coisas vinham do profeta, assuntos do irmão Brana, pensamentos e desejos dele. Muitas delas eram o irmão Brana, e não assim diz o Senhor. Vai lá e põe meu bastão, Geazi. E o rapaz volta. Volta não. Amém, irmão? Para começar, Geazi nem tem comissão para isso. Já estava errado nisso aí. Nem comissão para isso ele tinha. Às vezes o pastor escolhe o irmão fazer uma coisa, escolhe o irmão, e está esperando inspiração, fazer uma coisa. Para fazer alguma coisa, para não fazer isso. Estão entendendo, irmãos? E ele ainda pode errar o alvo ainda. Aí a mulher, olha só, ela ficou, olha a mulher, ela diz, Geazi está indo. Não, resolve. Não. É o Senhor. Mas Deus não me revelou nada. Foi por isso mesmo, ainda mais. Amém, irmão? Pois Deus não revela nada para o Senhor, você vai no Geazi? Eu quero é o Senhor. Vive o Senhor em tua alma. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não for. Amém, irmão? Agora eu pergunto, como é que foi que Eliseu fez lá? Como é que foi que Eliseu fez lá, irmão? Deixa eu orar aqui, esperar assim do Senhor. Eliseu não teve assim do Senhor. Eliseu não teve uma visão. Eliseu não teve nada. Ele foi lá em cima do quarto, não estava no quarto. O menino estava estirado na cama. Olha a inspiração. Deitou em cima do menino, pegou as mãos, esticou a mão, mão com mão, nariz com nariz, boca com boca, olho com olho, tudo. E o calor e a temperatura do corpo de Eliseu passou para o menino e o menino sobreviveu. Amém, irmão? Inspiração. Aleluia. Deus não tinha mostrado nada para ele ainda. Foi uma inspiração. E ele vai, está aqui seu menino. Amém, irmãos? Amém? Amém. Deixa eu pôr meu nariz também. Eliseu fez, deixa eu fazer também. Não é assim não, gente. Ele teve uma inspiração. Ele tem uma inspiração. Tem uma igreja aí que está fazendo aí. Coloca um holofote aqui assim, coloca um holofote, põe o pregador aqui e a sombra vai passando no meio do povo aqui. Gente, não é assim que funciona. Se eu não me engano, nem com o Ministério do Irmão isso aconteceu. E as pessoas querem copiar. Não, não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Às vezes o irmão Branham era inspirado por Deus, como Eliseu foi. Uma vez o irmão Branham falou assim, cada um que vinha estava sendo curado. Cada um que vinha estava sendo curado na hora. Cada um que vinha estava sendo curado na hora. Na hora que uma veio, Deus mudou o quadro. A mulher estava com um pelo desse tamanho. Papai desse tamanho, inchado. Aí a irmã Branham pegou um pedacinho de corda e disse, você pega isso aqui. E cada dia você vai medindo. Cada dia você vai medindo. Mais de 15 dias você vai medindo. Ficou só no último dia. Amém, irmão? Por que não curou na hora? Por que não foi numa hora curada? E até que todo dia medir. Todo dia medir um cordão. Todo dia medir. Amém, irmãos? Era a fé dela trabalhando em cima daquilo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Por que Jesus não falou assim, ó? Eu que criei o olho, eu que fiz o olho, eu que fiz a porra do olho, mas ele cuspiu no chão, fez um lodo e colocou no olho. Agora vai no tanque de Siloé e lá. Os irmãos, estão entendendo? Agora eu vou, só porque Jesus teve essa inspiração, deixa eu cuspir no chão também. Viu, irmãos? Então, você contigo com o de vídeo, eu vou falar que você tá. Viu, Marcelo? Você é coceiro no olho, eu vou cuspir no chão, passar no seu olho. O outro só falou, veja. Pois é, o outro só falou, deixa que eu veja. Que eu veja. Então veja.
Aleluia. O que você quer que eu faça? Que eu vejo. Vê? Glória. Já não foi cuspido. Então é inspiração, amém, irmão? Agora, se eu tiver uma inspiração na igreja para fazer uma coisa, né? Para fazer uma coisa, uma inspiração assim, eu fui inspirado, eu estava lá em casa, eu recebi uma inspiração de chamar a igreja numa conclamação de jejum e oração para tal dia, para tal hora. Amém, irmãos? Uma inspiração. É outra coisa. Para fazer isso, fazer aquilo, é inspiração. Os irmãos entendendo? A inspiração, ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É isso certo? Inspiração é isso? Respirar é de fora para dentro. Inspirar de dentro para fora. Correto? Então, inspiração vem de dentro. É de momento. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É de momento. Então, se eu for falar para vocês aqui de vários casos que aconteceram na Bíblia, de vários casos que aconteceram no ministério do irmão Branda, do profeta irmão Branda, se eu for contar para vocês aqui, é muita coisa, muita coisa. Muita coisa. E muitas delas viraram doutrina. Viraram doutrina. Viraram doutrina. As pessoas colocaram como doutrina, como regra áurea. E não é. E aí não é. Então, nós estamos confiados no assim diz o Senhor. Amém, irmão? Nos assim diz o Senhor. Eu vou ficar solteiro porque Paulo disse que é melhor ficar solteiro. É um conselho bom, mas isso não é doutrina. Os irmãos entendem, irmãos? Isso não é doutrina. Aí depois ele volta que cada um tem a sua própria mulher. Seria contradizer o que ele estava dizendo? Não, ali era um conselho. Aquilo não é para virar doutrina. Então, os irmãos entenderam, irmãos? Então, nós temos que ler a mensagem com olhos mais espirituais, mais aguçados, com olhos de águia, e entender o momento em que o profeta sai de cena e entra o Espírito Santo. Amém, irmãos? E o assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória. Obrigado. O dia que o profeta pregou aquela mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, teve uma confusão de Bíblia no culto. Teve uma confusão. Ele em cima do púlpito ficou todo atrapalhado. Deus estava naquilo. Aí você fala, quem foi que falou que Deus estava naquilo? Quem foi que falou? O padre que entregou a Bíblia ou foi o mamãe que falou? O padre. O padre estava naquele dia lá, o sacerdote estava lá, sentado, ouvindo o profeta. E o mamãe tinha acabado de ler uma Bíblia de sua própria esposa, de aniversário. E a Bíblia estava agarrada em Lucas ali, agarrada ali, onde fala sobre a mulher que está com dor de parto para dar luz. Tem dor de parto. E ele encontrava a escritura, dizia e aparecia, dizia, você vê, não achava de jeito nenhum. E ele ficou com aquela confusão em cima do púlpito, vários minutos, mamãe sem graça em cima do púlpito, e ele não achava. Engraçado, porque essa Bíblia é novinha, veio da minha esposa ontem e tal, e não sei o que está acontecendo. Aí o sacerdote que estava aqui embaixo, assim, não tenhas medo, isso é Deus. Deus está nisso. E pegou, toma minha Bíblia. Tinha que cumprir a mesma coisa que Jesus Cristo fez no templo. Amém, irmãos? E tomando o livro da mão do sacerdote, leu a escritura que dizia, e hoje se cumpriu essa escritura. Amém, irmão? Foi a inspiração que o sacerdote teve. Aquilo foi algo que Deus colocou. Amém, irmão? Uma inspiração. Uma inspiração. Agora, às vezes, por falta de organização minha, por falta de organização, eu posso embolar, colocar no lugar errado. Desculpa, eu estou embolando aqui e tal. Mas, às vezes, não é inspiração, não. Talvez é falta de organização. Você não está entendendo? Tem que entender essas coisas, tem que colocar tudo. Porque o diabo, irmão, ele pode espiritualizar as coisas, sabe disso? Ele pode espiritualizar uma coisinha. De nada. É igual, por exemplo, aqui, ó. Igual, por exemplo, esse momento aqui agora. Esse momento aqui é um lugar santo ou sagrado? Fala para mim. Esse lugar aqui agora é santo ou sagrado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois é santo. Santos somos nós que devemos ser.
Depois que nós saímos daqui, isso aqui pode virar uma boate, se quiser. Não é disso? Não existe igreja santa, templo santo. Nós é que somos santos. Amém, irmão? Nós é que somos santos. Nós é que somos santos. No momento em que nós chegamos naquele local, aquilo começa a ficar consagrado. Isso é matéria, isso não tem espírito, a cadeira não tem espírito, a parede não tem espírito, isso aqui não tem espírito, isso aqui não tem espírito. Isso aqui pode ser entregue ao Senhor. Amém, irmãos? Pode ser consagrado ao Senhor. Pode ser consagrado ao Senhor. Mas, por exemplo, aqui está esse portão. Aí, esses bancos aí. Aí chega o irmão, o filho da irmã Maria, lá não sei aonde, viajando 12 horas. Pastor, meu filho chegou, tal. E você sabe como é que estão os bandidos, né? E a garagem está aí. Será que eu posso colocar o carro aí dentro aí? Afastar os bancos um pouquinho para trás? Não, irmão, esse lugar é sagrado. Estou espiritualizando o negócio. E não é assim. Vocês estão entendendo, irmãos? E não é desse jeito. O profeta disse que a igreja vai à igreja. Amém, irmãos? O profeta disse que a igreja vai à igreja. A igreja anda, a igreja conversa, a igreja tem mãos, a igreja tem olhos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, abençoa, Senhor, nessa hora. Perdoa, Senhor Deus, que o Senhor possa nos permitir separar as coisas, ó Pai. E entender as coisas, colocar as coisas bem colocadas, ó Pai. Ajuda, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma a tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou dar só um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, quando nós começamos o culto, o que uma Brana fala? Uma Brana tem que ter ordem na hora do culto. Quando você chegou, Deus chegou. Deus não estava aqui antes de você chegar, não. Deus chegou quando você chegou. Amém, irmãos? Aí nós queremos fazer uma reformazinha lá na igreja, lá de Sarzeiro. Mas aqueles 2 banheiros, não foi, irmão? Quanto nós gastamos? Uns 15 dias, não foi? Para fazer aquele banheiro, aqueles banheiros, não foi não? Uma semana? Então, no culto não pode conversar, tem que ter ordem. Mas lá nós conversávamos, nós tomávamos refrigerante lá dentro, nós conversávamos, magra comendo de concha, amém, irmãos? Se não, para corrigir, isso é espiritual. Não é assim. Nós não estávamos no momento de culto naquele momento, amém, irmãos? Não estávamos trabalhando, não era momento de culto. Claro que não tinha palavrão e nada, mas nós estávamos conversando, sentando, não tinha ninguém quebrando ordem, porque não era culto. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora eu sou, gente, faça um mínimo de barulho, tá? A furadeira, se você for pedir a massa, pede lá fora, aqui dentro não. É complicado, gente, é complicado. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se Deus permitir, no sábado. Deus abençoe.